Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez e poder compartilhar da palavra do Senhor. William, tudo bem? Pode abrir essa garrafa aqui, William? Obrigado, irmão. Que bênção. O pessoal coloca a garrafa, aí dá um microfone para o pastor segurar com uma das mãos e a garrafa fechada. Né? Que bênção. Ainda bem que o pastor William está aqui presente, né? Mas, gente, é muito bom estar sempre com vocês. A nossa ideia, como o pastor Ribamar colocou, é nós tratarmos o aspecto de uma vida saudável. Essas mensagens nasceram de uma série que eu estou fazendo no Brasil, intitulada Vida Top. O que significa ter uma vida de excelência? O que significa ter uma vida de alta qualificação? É possível chegar no nível high de vida, quer dizer, no nível elevado. Como nós podemos viver essa vida? E dentro de vários temas que nós vamos abordar, todos eles vão convergir para a ideia de uma vida de excelência. E ninguém pode ter uma vida de excelência sem tocar nos aspectos que o pastor Ribamar acabou de mencionar, que serão alvos da nossa reflexão. A área de relacionamento, a área familiar, a área de santidade, todas essas áreas que ele acabou de mencionar, têm a ver com uma vida de qualificação. E nós vamos começar, então, falando sobre essa vida pessoal, emocional, saudável. Abra a sua Bíblia. No livro do profeta Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo 14. 1 Samuel 16, 14. Nós vamos aqui ver uma história muito linda entre o rei e o arpista, o tocador de harpas, como eu gosto de intitular essa passagem. 1 Samuel 16, 14. Vejam que interessante. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Responderam um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa ficar Davi a meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Que Deus possa nos abençoar nessa palavra e nesse texto, irmãos. Amém. Que palavra e que texto interessante. Ele é curioso teologicamente, mas é um texto, gente, de grandes ensinamentos para nós. A história se dá entre aquele que foi o primeiro rei de Israel, Saul, um rei que o povo tanto havia pedido a Deus, e Deus então unge e entrega a Saul,
e se dá sobre a vida daquele arpista, aquele músico, até então, Davi, que muito tempo depois iria suceder Saul no trono de Israel. Mas a história que está aqui com a gente é, meus irmãos, uma história impressionante de muitos ensinamentos sobre a nossa vida como pessoa, sobre a nossa vida emocional. É uma história que fala da fragilidade do ser humano, fala da forma como nós podemos tratar as nossas questões diante de Deus, porque se nós vamos querer uma vida de qualificação, de alta qualificação, uma vida top, uma vida realmente saudável, essa saúde começa no nosso interior, na nossa alma, com a nossa própria existência, com a nossa própria história, com o nosso próprio self. Eu quero chamar sua atenção, que você possa anotar aí alguns pontos que são fundamentais para a gente entender essa passagem. O primeiro deles, irmãos, Saul estava atormentado. Essa é a palavra-chave do primeiro ponto da nossa reflexão. Saul estava atormentado, um homem atormentado, um líder que perdeu a sua referência saudável. E é muito interessante a gente perceber aqui que nós estamos falando de um rei. Gente, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de um rei que fora ungido do Senhor para exercer o reinado sobre Israel, e esse homem se encontra emocionalmente perturbado. Ora, se Saul é passível de uma perturbação emocional ou espiritual, por que não nós? Por que não eu e você? Todos nós somos passíveis de tormentas e de estarmos igualmente atormentados. Agora, a curiosidade é o versículo 14, que talvez gere muitas dúvidas teológicas e doutrinárias na sua cabeça. Diz assim: um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. O que significa isso? Um espírito maligno vindo da parte do Senhor. O que é que essa expressão, preste muita atenção, irmão, minha irmã, o que é que essa expressão no hebraico significa? Porque o texto foi escrito na língua dos hebreus. Quando a Bíblia diz que um espírito veio, e um espírito maligno da parte do Senhor, é a mesma coisa da Bíblia está dizendo o seguinte: e um espírito satânico com a autorização de Deus estava atormentando a vida de Saul. Ora, havia aqui então uma questão de natureza espiritual e de natureza emocional. Anote isso no seu coração. O problema de Saul, irmãos e irmãs, era um problema de cunho emocional e de cunho espiritual. Porque o texto declara que um espírito com a autorização de Deus atormentava a vida de Saul. Aí você vai perguntar assim: mas pastor, por que é que Deus deixou ou deixava isso acontecer? Olha para mim que eu vou te responder: não sei. Você que acha que tudo tem explicação na vida, não tem. O fato é que havia claramente duas perturbações sobre a vida de Saul. Os estudiosos da Bíblia dizem que Saul era uma espécie de esquizofrênico. A palavra esquizofrenia, quem já ouviu essa palavra aqui alguma vez na vida? Vocês sabem o que significa a palavra esquizofrenia? É dessa palavra, da raiz dessa palavra, que vem a ideia de esquisito. Cuidado quando você chama uma pessoa de esquisita. O esquizo é o diferente. É aquele que é rompido de alguma forma. A esquizofrenia é uma doença gerada por uma alteração do cromossoma número 6. Eu vou repetir. A esquizofrenia é uma alteração genética que acontece no cromossoma número 6. Ora,
Essa alteração cromossômica provoca uma cisão, um desvio, um rompimento com a pessoa. E por isso a gente diz assim, fulano é esquisito. Essa palavra tem origem na ideia esquizofrênica. Na verdade, o que é que fazia, ou o que é que pode fazer? Técnicos da área de comportamento de saúde chegaram a uma conclusão como essa: a história de Saul. Se você vê a história de Saul, como ele começou e como ele acabou a vida, quem já leu a Bíblia sabe, Saul, gente, acabou bem ou mal? Saul acabou mal e começou bem. Você tem que ter muito cuidado na sua vida, hein? Eu tenho que ter muito cuidado na minha vida. A gente precisa, diante de Deus, começar bem e acabar bem. Eu tenho que começar bem a minha jornada e terminar bem a minha jornada. Você quer isso para você? Eu quero para mim. Eu quero começar uma vida e tenho começado uma vida com excelência. Deus tem nos abençoado até aqui, mas nós não podemos perder o foco, gente. Nós temos que terminar bem em nome de Jesus. Amém ou não? Você não pode terminar mal. Saul foi um homem que começou bem e terminou mal. Onde foi que Saul se perdeu? Nas suas próprias questões. Ele se perde nas suas próprias emoções. Você vai perceber que depois Saul se torna um homem invejoso. Ele vai depois começar a sentir inveja do próprio Davi. Ele vai começar a ter perturbações. E como é que Saul termina a vida dele? Ele comete suicídio. Ele mesmo destrói a sua própria vida. Irmãos, isso é muito triste. Esses dias lá no Brasil, eu não sei se o Ribamar lembra, se foi da turma dele, eu não me recordo se era na mesma época. Eu lembro que foi meu aluno. Uma notícia chocou a denominação batista no Brasil: o suicídio do pastor Lamarque. Um homem de Deus, pai de filhos, e sem qualquer motivo aparente, sem qualquer questão mais grave. Havia passado por um período um pouco depressivo, mas nada que pudesse aparentemente justificar. E aquilo abalou o Brasil inteiro, e a notícia foi estampada nos principais jornais do país, quando aquele homem se mata enforcado. Ora, o que leva uma pessoa a um estado de cometer um desatino, um suicídio, alguém que estava no ministério, alguém que estava liderando um grupo de pessoas? Por que isso acontece? A gente entra num parafuso teológico muito grande, porque a gente não entende. Mas o fato, irmãos, é que tanto o aspecto emocional, psicológico, quanto o aspecto espiritual precisam ser tratados por nós. Você chegou aqui na América, não sei que dia que foi, como é que foi. Você está trazendo aí, você não está vendo, você está trazendo aí uma caixa. Uma caixa virtual está do lado de você. Que caixa é essa? É uma caixa que contém toda a sua história. Essa caixa que você arrasta, essa caixa virtual, invisível, ela tem todos os momentos da sua vida, os momentos de alegria, de tristeza. Ela tem as suas frustrações, ela tem as suas mágoas, ela tem os seus ressentimentos, ela tem os conflitos que você teve com os seus pais dentro de casa. Tudo que você passou, tudo que você viveu, toda a sua história de vida, toda a complexidade dos relacionamentos que você teve, todas as rupturas que você passou na sua vida, estão ali dentro dessa caixa virtual, com o seu passado, com a sua história de vida, e você caminha com ela. Quando você vem para a igreja, ela está com você. Quando você vai trabalhar amanhã, aonde você for trabalhar, essa caixa está com você. Se você chega na universidade, a caixa está com você. Se você entra na igreja, essa caixa entra com você. Esse aparelho psíquico, essa história nos acompanha. Ora, e como é que nós vamos tratar com o material que está dentro da caixa? Se eu não trato bem com esse material que está dentro da caixa,
e eu deixo todo esse material trazer perturbações emocionais, isso vai afetar a minha qualidade de vida. Isso vai afetar o meu casamento, isso vai afetar os meus relacionamentos com as pessoas no trabalho, isso vai afetar o meu relacionamento com as pessoas da igreja. O que eu quero dizer é o seguinte, gente: o que está dentro dessa caixa interfere diretamente na minha vida o tempo todo, e o tempo todo da minha vida é afetado por todo esse conteúdo. Eu estou sendo claro até aqui? Então todos nós carregamos uma caixa virtual. Saul também carregava, Davi carregava, todos eles carregaram suas caixas, as suas emoções. A questão não é carregar a caixa, preste atenção. A questão é como eu me relaciono com o conteúdo da caixa. Como é que você lida com as questões que estão dentro dela? Por exemplo, aquele trauma que você passou quando era jovem, um abuso sexual na infância, um trauma, uma perda de um casamento, a perda de um relacionamento, o abandono de um filho, uma questão que você passou com tanta dificuldade na sua vida, com tantas dores. Como é que você lida com isso? É impressionante como as emoções e o estado emocional das pessoas são diferentes. Isso é pesquisa feita em gêmeos univitelinos. Os gêmeos univitelinos são gêmeos idênticos. E você pega, por exemplo, os dois gêmeos e vai fazer uma pesquisa, uma investigação, um inventário, como a gente diz na psicologia, da situação emocional de um gêmeo para o outro gêmeo diante da perda de um pai. O pai morreu, ou o pai se afastou da família. Impressionante. Um gêmeo vai agir de uma maneira, vai reagir de uma maneira. O outro gêmeo reage de uma outra maneira. Isso é pesquisa científica. Sabe por quê, gente? Não há ninguém igual a você. Não há ninguém que seja semelhante, igual ao outro. Você é você, você é uma pessoa distinta, você tem a sua estrutura, você tem a sua história, você tem o seu código genético e ninguém é como você. Cada um de nós Deus fez de uma maneira, jogou a forma fora, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que você é muito amado de Deus, você é singular, você é uma pessoa especial, Deus ama você como você é. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa razão? E dizer graças a Deus, eu sou como eu sou, pela graça de Deus. Paulo um dia diz isso. Ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu sou o que sou. Você pode dar graças a Deus pelo que você é, por quem você é. Você pode reconhecer a mão de Deus na sua vida, na sua história, na sua personalidade, no seu caráter. Eu sou quem eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu só posso entender que para que eu tenha uma vida saudável, uma vida top, uma vida de excelência, se, gente, nós cuidarmos das questões emocionais e das nossas tormentas. Eu quero te fazer uma pergunta. Saul era um homem que tinha uma tormenta. Qual é a sua? O que é que hoje está dentro da caixa que você está trazendo, que ninguém sabe, que o pastor nunca ouviu, que você não teve coragem de compartilhar com um amigo, mas está aí dentro da sua caixa e Deus sabe o que é que te atormenta? E aqui temos um limiar interessante, a coisa vai esquentar aqui agora. Quando é, pastor, que uma questão é só emocional e quando ela é uma questão espiritual? Ou será que uma coisa não se separa da outra? Será que quando eu tenho uma questão emocional, ela está automaticamente relacionada a uma questão espiritual? Quando eu tenho uma questão espiritual, isso está automaticamente relacionado a uma questão das minhas emoções? O que vocês acham e pensam disso? Será que nós conseguimos separar o homem dessa maneira, dicotomizar, dizer não, isso aqui é emocional, isso aqui é espiritual? Gente, absolutamente ninguém consegue separar isso. Quando a Bíblia diz que Saul era um homem
que era atormentado por um espírito maligno que vinha da parte de Deus. E quando nós olhamos o comportamento esquizofrênico de Saul, eu quero dizer uma coisa aos irmãos, anotem isso, não esqueçam nunca mais. As duas coisas são relacionadas. As nossas questões emocionais estão relacionadas com as nossas questões espirituais. Pastor, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. E muita gente não atenta para isso. Quando você já leu aquele texto, quando o apóstolo Paulo está falando da armadura de Deus? Quem já leu esse texto? Que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Aí ele começa a vestir o soldado. Como é que ele veste o soldado? Por que Paulo veste o soldado? Porque Paulo cansou de ficar preso. E a Bíblia diz que Paulo ficava preso à guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite do Império Romano. Olha só, prendiam Paulo com os melhores soldados. E tem uma passagem na Bíblia que diz que Paulo estava preso, acorrentado à guarda pretoriana. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Ele ficava algemado a um soldado. Quem que estava preso ali? Paulo ou o soldado? Era o soldado. Paulo diz assim: eu me sinto livre, mas eu falo de Jesus para ele o tempo todo e ele não podia sair dali. O tempo todo. E olha, um grupo de soldados se converteram, que numa das cartas de Paulo ele diz assim: aqueles que são da guarda pretoriana vos saúdam. O que significa isso? Os guardas que haviam ficado presos a Paulo acabavam se convertendo, não tinha jeito. Ficava 2, 3, 4, 5 dias algemado ao cara, os soldados se revezavam, e toda vez que o soldado vinha e dizia: agora você não tem para onde fugir. Eu vou dizer para você aqui quem é que salvou minha vida no caminho de Damasco. Foi assim, eu fiquei cego, caí do cavalo, e o cara não podia sair dali. Ele contava todo o testemunho, toda a experiência, e no fim o cara se convertia. Aí ele se soltava, dava o horário dele, ia embora e vinha outro. Eu vou contar para você uma história. Irmãos, ele fazia isso o tempo todo. Se converteu tantos soldados que ele diz assim: os da guarda pretoriana vos saúdam. Então, quando Paulo vai falar da armadura de Deus, ele está falando de um negócio que ele conhece. Ele conhece roupa de soldado. Aí ele coloca assim: quem lembra da estrutura da armadura? A cabeça tinha o quê? O capacete, que ele denominou o capacete da salvação. A couraça da justiça. Nos lombos, uma proteção, que ele diz que são os lombos com a verdade. Lembram disso? Cingindo os lombos com a verdade. Na mão, a espada do Espírito, que era o quê? A palavra de Deus. Os pés calçados com a preparação do Evangelho. Quer dizer, por onde você andar, você leva o Evangelho. Então tinha sapato, tinha capacete, tinha proteção dos lombos, tinha couraça, tinha espada. Que mais? O escudo, qual era o escudo? É o escudo da fé. Quando Paulo veste o soldado todo, ele diz assim: agora vocês têm que regar tudo com o quê? Com o que regava, gente? Vamos ter que ler a Bíblia, hein? Regava com oração. Regava tudo com oração. Aí ele diz assim, agora é que é interessante: para que possais resistir no dia mau. Quando é o dia mau? É hoje? Não sei, não estava com você, não posso dizer. Quando é que é o dia mau? O dia mau é o dia da tormenta. O dia mau é aquele dia que pode ser a brecha da sua vida. O dia mau pode ser aquele dia que você não está bem fisicamente, que você está cansado, que você está esgotado. O dia mau pode ser aquele dia da menstruação. Pode ser aquele dia que o cara não recebeu o salário. O dia mau pode ser aquele dia da perturbação emocional. O dia mau pode ser o dia de uma fragilidade. Enfim, o dia mau, anotem isso aí, gente, muito importante, é o dia da brecha. O dia mau é o dia da brecha. E Paulo diz que um crente só poderá resistir ao ataque se ele estiver vestido com a armadura de Deus, regado em oração, e que ele feche assim todas as brechas em nome do Senhor Jesus.
O fato é, irmãos e irmãs, que todos nós temos dias maus. Todos nós passamos momentos difíceis. Todos nós temos dias de brecha. Ou você não tem? Todos nós. Como é que eu vou resistir ao meu dia mau? Como é que eu vou resistir no dia da brecha? Eu tenho que estar revestido com a armadura de Deus. Eu tenho que estar regado na oração, eu tenho que estar com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, com a verdade nos lombos, com o evangelho nos pés, com o capacete da salvação e clamando a Deus. Aí a flecha vem, o problema vem, a crise vem no dia mau. Eu então vou ficar de pé, em nome de Jesus, não por causa de mim mesmo, mas pelo poder do evangelho que está sobre a minha vida e o poder de Deus que vem em coração. Amém, gente? Está todo mundo vivo aí? Está todo mundo esclarecido? Então, nós vemos aqui que a tormenta estava sobre ele. E eu quero dizer aos irmãos, quando alguma coisa nos perturba emocionalmente, a nossa alma, o nosso espírito se abala. Não há como você distinguir. Agora, há manifestações que são muito difíceis, atenção, em que você não sabe às vezes se aquilo é demônio ou emoção. Vou dar um exemplo. Nós terminamos domingo passado à noite de uma maneira maravilhosa nossa igreja, uma edição do Summit que acontece no Brasil, no Rio. Na nossa igreja estava lá o Heavy Carey, pastor aqui dos Estados Unidos, da cidade de Detroit, considerado um dos maiores pregadores do mundo. Olha, se vocês nunca viram, entrem para ouvir Heavy Carey pregando. Aliás, se vocês quiserem entrar no site da Igreja do Recreio, vão estar lá as pregações que ele fez. Foram 4 pregações, alguma coisa espetacular. Uma senhora perdeu o controle. Ela então, no momento que ele estava pregando, ele é aquele pregador negro, muito vivaz, com muita energia, aquele pregador que leva a congregação a ver o texto. Ele é muito efervescente. Ela então se levanta, perde o seu controle emocional e ela começa a correr sozinha na igreja. Já viram isso acontecer? Em algum lugar? Lá no Brasil, claro, né? Então, ela começou a correr. Ela estava com alguma coisa na mão, ninguém sabia o que era, né? E as pessoas até se assustam. Podia ser uma faca, podia ser uma pedra. Ela sai correndo sozinha, todo mundo sentado ou em pé cantando. Nós estamos em pé cantando e ela começou a correr pelo corredor da igreja, para lá e para cá, para lá e para cá. E o pessoal atormentado, uma mulher perto de nós, disse assim: pastor, que loucura é essa? Eu disse: essa loucura é dela, não é? E vai fazer o que, pastor? Eu falei: nada, deixa ela correr. Se ela não bater em você, não perturbar você, se ela não estiver causando nenhum problema aqui, ela ainda não estiver perturbando a ordem, deixa ela correr. Só que eu sabia porque ela estava correndo. O que ela tinha na mão? Ela tinha uma fotografia, que eu vi a fotografia, eu conhecia aquela fotografia, porque no dia que ela foi ao gabinete pastoral, ela me contou o que era aquela fotografia, ela me mostrou. Ela tinha problemas emocionais, sim, mas um filho dela foi sequestrado pelos traficantes, levado para uma sessão de tortura e praticamente dado como morto. A foto que ela tinha nas mãos dela era uma foto dele no hospital, desenganado pelos médicos. Os médicos disseram: olha, a morte dele é questão de poucas horas, a senhora se prepare, ele está praticamente morto. Ele, para nós, já tem morte cerebral, ele está muito ferido, ele apanhou na cabeça violentamente, em toda a parte do corpo, ele está todo quebrado. E o rapaz, eu vi a foto, irmãos, enfaixado, de todo jeito, deitado num leito de hospital. Pois aquela mulher, aquela louca, aquela mulher esquisita, aquela mulher que ninguém dá nada por ela, aquela mulher caiu em oração. E ela pediu a Deus: Senhor, tem misericórdia do meu filho. E o Senhor ouviu a oração dela. E, meus irmãos, o filho dela praticamente ressuscitou, para a honra e glória do nome de Deus.
E ela glorificou a Deus. E agora ela passa a vida toda fazendo uma coisa só, andando com a foto daquele menino e dizendo: ele está vivo, e ele está vivo porque Jesus Cristo trouxe ele de volta à vida e ouviu por misericórdia o clamor de uma mãe. Aleluia, gente. Glória a Deus. E ela corria pelo meio da igreja. Ninguém sabia. É louca, não é? Depende. Depende para quem. Aliás, a Bíblia diz assim, que Deus escolheu as coisas mais loucas desse mundo para confundir as sábias. Às vezes é difícil saber o que é aquilo. Que manifestação é aquela? Eu me lembro, há uns anos atrás, quando a Eliette chegou na igreja. Eliette veio de uma igreja, eu não sabia, não a conhecia. Ela entrou, nossa igreja era muito pequena naquela época. E ela disse a primeira frase para mim assim: pastor, eu vim para cá porque eu estou cansada de apanhar. E eu entrei no assunto e disse assim: mas você apanha de quem? Do seu pai, do seu marido, da sua irmã? De quem você apanha? Eu disse: não, pastor, eu apanho em igreja. Eu falei: você apanha em igreja? É, pastor. E ela começou a me contar a história de que ela tinha uma enfermidade, uma questão, que ela perdia a consciência. Conversando com você. E ela disse: pastor, eu transfiguro. As pessoas que me veem o meu rosto, ficam muito assustadas. Eu tenho uma transfiguração de face. Eu perco a consciência. E eu caio no chão. E nessa igreja, eu já tinha passado por outras, eles dizem que eu tenho demônio. E começam a expulsar o demônio de mim. Só que os obreiros que expulsam o demônio perdem a paciência com o demônio. Porque o demônio é demônio teimoso, demônio que não sai. E eles começam a ficar com raiva e dão um tapa na cabeça, nas costas. Sai, Satanás, sai, e empurra e puxa o cabelo. Ela disse que sofreu todo tipo de violência. E ela estava marcada. Por quê? O tal do demônio, aquela legião, não saía. E ela voltava no dia seguinte, tinha uma outra manifestação, e ia de novo para a salinha e toma-lhe couro. Aí ela chega no recreio e declara assim a dona Eliette: eu estou cansado de apanhar. Ele disse: pastor, eu tenho marido, meu marido quem sente é a igreja. Eu já tentei evitar várias vezes, porque ele não se acostuma com isso. E o nosso sonho, pastor, é ter uma criança. Aí quebrou meu coração. Mas como é que eu posso ter uma criança, pastor? Eu estou com a criança no colo. Eu tenho um problema desse, a criancinha cai no chão, pode morrer. Pastor, pelo amor de Deus, salva a minha vida. Olha, eu falei para ela: minha amiga, eu não salvo ninguém, nem a mim. Mas eu conheço alguém que pode salvar e curar você. É o nome de Jesus. Irmãos, quando eu estou falando isso, a mulher transfigura na minha frente. E a bicha ficou feia. A boca foi para as costas, os olhos esbugalha. Olha, gente, era um negócio assim horripilante. Eu imagino o marido dela à noite, dormindo com ela, ela transfigurava. Ou então numa hora de confissão de amor: eu te amo. Imagina isso, Daniel. Eu amo você, e a mulher transfigura na hora. O Halloween vem aí, né? A gente logo imagina como não seria. A mulher transfigurou e eu fiquei assustado. E daqui a pouco ela espumava tal, e eu clamei ao Senhor. E eu disse a ela assim, quando ela voltou, que ela voltava à consciência um tempo depois: Eliette, você confessa Jesus como Salvador? Ela: eu confesso, pastor. Só que ela falava, a gente chorando: eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu já confessei Jesus de trás para frente, da frente para trás, eu não tenho nada contra Jesus, eu preciso ser liberta, pastor. E aí eu peguei a palavra de Deus lá em 1 João e disse assim: essa mulher não tem demônio. Porque a Bíblia diz que aquele que tem demônio não confessa Jesus como Senhor. Aquele que tem demônio, o Espírito Santo nele não habita. Presta atenção. Se o Espírito de Deus habita na sua vida e mora no seu corpo, e você é, como diz Paulo, templo do Espírito Santo de Deus, 1 João 5 diz assim: e o maligno não lhe toca. O maligno, Satanás, não toca na vida de um crente. Você crê nisso?
Ou você conhece doutrina e Bíblia ou você não conhece. Não há possessão demoníaca de crente. Está na palavra, gente. Cuidado que tem muita igreja por aí, muito pastorzinho, entre aspas, sem doutrina, pregando possessão demoníaca de crente. Não tem isso na Bíblia. E eu disse, Senhor, se não há possessão demoníaca de crente como está na tua palavra, se nós somos convertidos, templo do Espírito Santo, revela qual é o problema dessa moça. O problema dessa moça é neurológico. E eu coloquei isso no meu coração e a igreja pagou, porque ela era muito pobre, um tratamento psiquiátrico para ela. E ela foi a um médico na Tijuca, eu me lembro, naquela época um médico muito caro, e meus irmãos, em poucas semanas, ele descobre que Eliette tem uma espécie raríssima de epilepsia. Que não era qualquer médico que iria descobrir. Ele faz vários exames, vários testes em Eliette, e ele então faz uma fórmula medicamentosa, aqueles medicamentos manipulados, e ele então aplica, ele vai ministrar nela, e ela para de ter as convulsões. O problema da Eliette não era demônio, o problema da Eliette era emocional, e foi tratado por demônio muito tempo e com pancada na cabeça. Está vendo como é difícil, gente? Agora é difícil para nós. Qual é a ferramenta que Deus dá à igreja? Não são os terapeutas, não são os médicos, é um dom que a igreja precisa pedir ao Senhor: o dom de discernimento de espíritos. Vocês têm que pedir a Deus, quando entrar uma pessoa de difícil discernimento, peçam a Deus: Senhor, quem entre nós, quem aqui na Bay Area, na nossa igreja, tem esse dom de discernimento que possa revelar que espírito é esse que está sobre essa pessoa, se é da parte de Deus, se é uma questão espiritual ou se é uma questão emocional. E cuidado, existem possessões demoníacas em pessoas não crentes que frequentam as nossas igrejas e a gente pensa que é crente. A gente pensa que a pessoa é crente, a gente pensa que a pessoa é convertida e ela é possessa. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês sobre possessão, nessa semana tão importante aqui nos Estados Unidos. A pior possessão não é aquela de manifestações externas estereotipadas. Aquela que o diabo joga a pessoa no chão, espuma, essa não é a pior. A pior possessão é aquela possessão onde a pessoa fica lúcida, inteligente e dando respostas. A possessão de Pedro. O quê, pastor? Você ouviu direito. Por que Pedro foi possuído enquanto apóstolo ou enquanto discípulo de Jesus? Porque ele ainda não havia recebido o batismo do Espírito Santo em Atos 2. Quando o Espírito Santo vem sobre Pedro e sobre todos os apóstolos, não acontece mais o que aconteceu a Pedro em Mateus 16. Em Mateus 16, o demônio toma Pedro, e quando Jesus está falando sobre a sua morte, Pedro diz assim, não era ele, diz assim: eu jamais deixarei o Senhor passar por isso. Olha a sutileza, gente. Parece com uma capa de bondade, né? Uma capa de ajuda, uma capa de proteção ao Senhor Jesus. Não, Senhor, nós não vamos deixar o Senhor passar por isso, nós não vamos deixar o Senhor sofrer isso. Naquela hora, Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás, estás tentando impedir a obra de Deus, que eu seja morto e crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Essa é a principal e pior tipo de possessão demoníaca. Quando Pedro tem a experiência da negação, e quando Pedro logo depois é batizado com o Espírito, que o Espírito desce em Atos capítulo 2, e agora o Espírito Santo domina a vida de todos os crentes, de todos os apóstolos, não acontece mais isso com nenhum deles. Os irmãos estão me entendendo? Então o que é que protege uma pessoa do espírito maligno? É o Espírito Santo de Deus que mora e habita na vida e no coração de um crente. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você é quem tem corpo fechado. Satanás não toca na sua vida. Pode dar um aleluia bem forte? Isso tem que ser bem forte mesmo, hein?
Porque isso é coisa séria, gente. Então, às vezes, irmãos, o limiar é espiritual ou é psicológico? É espiritual ou psicológico? O fato é que uma coisa interfere na outra. Às vezes um problema emocional que você tem, uma crise que você carrega, uma situação que você vivenciou, às vezes lá no passado, interfere na sua vida espiritual hoje. Vai interferir na vida dos seus filhos. Vai interferir no seu casamento. O que é saúde para Deus? Anote aí. Saúde é equilíbrio. Melhor definição de saúde é equilíbrio entre a minha vida espiritual, a minha vida psicológica e a minha vida física. Quando uma pessoa, quando um homem, uma mulher alcançam um nível de equilíbrio, nessas 3 dimensões, esse homem vive saúde. Agora, quando ele tem alguma coisa disfuncional em uma dessas áreas, as outras 2 áreas são afetadas. Por exemplo, no que diz respeito à mágoa. E eu podia ficar a noite toda aqui falando das mágoas que a gente recebe e carrega no coração. Anote, mágoa é como veneno. A mágoa é como veneno. Se você não coloca para fora, o veneno te mata. A mágoa vai corroendo, corroendo, corroendo. Mulheres que foram magoadas, isso é fruto de pesquisa, hein, gente? Mulheres que foram magoadas nas suas relações afetivas geraram câncer de mama. Há uma relação científica estreita entre frustrações emocionais na vida afetiva da mulher e o câncer de mama. Percebem como as 3 coisas estão interligadas? A questão da frustração emocional, a questão fisiológica e a questão espiritual. Ela vai para a igreja, ela ora, ela trabalha na igreja, mas a mágoa está lá no coração. A mágoa mora dentro dela e daqui a pouco ela vai se relacionar com uma pessoa qualquer da igreja e ela acaba deixando aquela mágoa vazar. Aquela mágoa atrapalha os seus relacionamentos, aquela mágoa interfere numa amizade, aquela mágoa interfere no casamento, aquela mágoa interfere na relação dela com seus filhos. O exemplo da mágoa é extraordinário, meus irmãos. Porque uma situação na emoção prejudica a minha vida espiritual. Por isso que a carta aos Hebreus diz assim: arranquem toda e qualquer raiz de amargura. Tudo que for raiz de mágoa, você tem que arrancar. E o texto explica, para que essa mágoa, brotando, não vos perturbe e contamine a todos quantos estão ao seu redor. Olha que interessante. Contamine a você e a todos quantos estão ao seu redor. A mágoa destrói, a mágoa é veneno contra a tua vida, contra a tua saúde, contra uma vida top, contra uma vida de excelência. E perturba você e perturba todo mundo que vive com você. Uma pessoa magoada é uma dinamite. É uma pessoa adoecida emocionalmente. Saul era um homem atormentado. Qual é a sua tormenta? Essa é a pergunta dessa noite. Nós temos que ter a competência de uma autoinvestigação. Davi, muito antes da psicologia existir, ele faz uma oração que é um marco na história dos Salmos, quando ele diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau. O que Davi está dizendo aqui no texto é: observa se existe alguma coisa que está em mim que eu não vejo. É a primeira vez que a ideia de inconsciência aparece na Bíblia. Nós temos coisas que estão conscientes, mas nós temos um material que não está consciente. Daí vem a palavra recalque.
O que é recalcar? Por que a gente diz assim? A gente fala até leigamente, sem saber o que significa, né? Fulano é recalcado. O que é recalque? É quando eu pego o lixo da vida e jogo embaixo do tapete. Eu joguei o lixo fora? Não. O que eu fiz com o lixo? Eu escondi. Recalque é isso. O recalcado é aquele que jogou embaixo de alguma coisa. Não resolveu. Há coisas que estão inconscientemente recalcadas. E há coisas que eu sei. Por exemplo, você talvez saiba que você é reativo. Você é impulsivo. Isso pode estar ligado à sua genética ou às suas emoções. Pastor Ribamar, isso aqui se torna agora numa aula no campo da emoção humana, que é muito importante. Nós estamos entrando aqui num alto mergulho, num exame. Quem sou eu? Qual é a minha tormenta? Por que eu me iro com certas situações? Por que você tem problema com a sua aparência? Por que você sente tanta inveja? Por que você tem dificuldade de se relacionar com determinadas pessoas? Por que você reage de certas maneiras? Isso tem a ver com aquela caixa que eu disse, virtual, que todos nós carregamos. Há coisas que você sabe, há coisas que você não sabe, não consegue entender. Por isso Davi orava: Senhor, aquilo que está escondido, olha para mim, vê se há um caminho mau, revela e guia pelo caminho eterno. O que Davi pede é conserto. E quem escreve esse salmo é Davi. Que Davi é esse? É o mesmo que ia para a casa de Saul. Davi é um dos maiores especialistas em comportamento humano na Bíblia. Os salmos, gente, leiam salmos. O livro de Salmos é um rasgar do coração humano de maneira tremenda. Não só os salmos de Davi. Tem salmos ali de vários autores, de Moisés, por exemplo. E esses salmos são como colocar a alma do homem para o lado de fora. É uma coisa espetacular da Bíblia. Como o livro de Provérbios, como o livro de Cantares de Salomão, no que diz respeito a uma relação homem-mulher. Então esse Davi do Salmo que pede a Deus para sondar o coração dele, é o mesmo Davi que ia para a casa de Saul. É o mesmo Davi que se tornou especialista. Ele se torna especialista não sentando, meus irmãos, nos bancos da universidade de psicologia. Ele se torna especialista com a vida. A vida o ensinou. E Davi tinha o que eu quero que você agora anote: pontos cegos. Ponto cego é ponto que eu não vejo. Ponto cego na minha personalidade, ponto cego na minha forma de agir, ponto cego na minha forma de reagir. Então você se vê ou você se apresenta de duas maneiras. Tem coisas que você vê em você, que você sabe que existe, e há coisas que você não vê. São os seus pontos cegos. Está claro até aqui, irmãos? A gente está conseguindo ir lá na raiz da coisa. Eu tenho pontos cegos, você tem pontos cegos. Há coisas que eu posso discernir, há coisas que eu não posso discernir. Agora vamos fazer um inventário? Eu quero fazer um desafio com vocês. Se você está levando esse negócio aqui a sério, se você está levando isso aqui a sério, se isso aqui não é só um culto, não que o culto já não seja muita coisa em si mesmo, ele é muita coisa, mas eu queria que você levasse essa palavra de Deus a sério, e que você se propusesse nas próximas 24 horas a colocar numa folha de papel você. Quem eu sou?
Quais são as características da minha personalidade que eu enxergo? E lá embaixo você escreve assim: Senhor, revela a mim coisas que eu não consigo ver. Usa a tua palavra, ou quem sabe a vida de alguém, para me ajudar a revelar quem eu sou. Faça o que a gente chama de inventário emocional. E amanhã a gente vai voltar. E nós vamos continuar mergulhando nesse texto. E nós vamos continuar tratando isso aqui. O assunto que nós estamos tratando aqui hoje, gente, é de muita importância na vida espiritual. Há pessoas que não dão valor a isso. Há pastores que não pregam sobre isso porque não conhecem a matéria. A questão emocional está totalmente relacionada à questão espiritual e à questão física. Vocês já leram na Bíblia que por tomar a ceia indignamente pessoas morreram? Já leram isso? 1 Coríntios capítulo 11. Aqueles que participaram da mesa do Senhor indignamente, acarretaram para si doenças e até dormem. Está na Bíblia. Como é que um ato, um rito, o cumprimento de uma ordenança espiritual gera doença física e morte? Os irmãos estão me entendendo? Há uma correlação profunda nas coisas. Uma pessoa, por exemplo, que não tem o Espírito de Deus, que não tem o corpo fechado pelo Senhor, a feitiçaria, a magia, a bruxaria, pega. Por isso que o que vai acontecer aqui no dia 31 não é brincadeira. Não encarem como brincadeira. O que vai acontecer aqui dia 31 é uma manifestação do diabo. Que infelizmente, lá no Brasil, ao invés da gente copiar as boas coisas da cultura americana, a gente copia o lixo. Em vez do Brasil copiar o Dia de Ações de Graças, que nasceu da celebração da colheita, o Brasil está copiando o Dia das Bruxas. Isso não é brincadeira. Ensine aos seus filhos. Você não entregou os seus filhos ao diabo. Você entregou os seus filhos no altar de Deus. Os seus filhos são do Senhor. Não brinque com essas coisas. Isto é ritual satânico. É hora da igreja aproveitar para evangelizar, aproveitar a oportunidade para mostrar um outro lado, porque o que eles vão fazer, e vocês sabem de notícias aqui nos Estados Unidos, que ainda existe a prática de sacrifício humano. Não é só na África, não. No dia de Halloween, nos Estados Unidos, em lugares como a cidade de Salem, ainda se fala da prática de rituais de sacrifício de crianças e sacrifício humano. Quando uma pessoa vem, pastor Ribamar, e traz um bebê aqui, isso não é só para o papai tirar foto, para mostrar para o filhinho: olha, eu consagrei você na igreja, foi uma festa, a vovó foi, botamos lacinho na sua cabeça, depois a gente foi comer no restaurante, foi uma festa linda. Não, quando você está aqui apresentando uma criança, você está colocando ela como oferta no altar de Deus, e aquele momento é extremamente significativo. Gente, tem muita gente na igreja brincando de crente, brincando com as coisas espirituais. Isso não é brincadeira. Quando você apresenta um bebê no altar, isso é um gesto espiritual na presença do Senhor. Amém? Vocês sabiam que tem gente que oferece o recém-nascido no centro de macumba? Na sessão de umbanda? E bota a criança deitada em cima de uma mesa e lambuza a criança de sangue de animal? Entregando e ofertando a criança, e muitas autoridades e gente famosa do Brasil fez isso, pedindo para o filho em troca riquezas, fama e poder, oferecendo a vida do filho ao diabo. E quando aquele menino, acontece daquele menino ser salvo, ele precisa
pedir a Deus e renunciar àquele sacrifício que não foi ele que fez, mas a mãe o consagrou, e ele quebra aquele pacto. E aí vem 2 Coríntios 5,17: as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. É o poder da conversão, do novo nascimento. Louvado seja Deus! Porque o diabo fica derrotado quando a gente entrega a vida, quando o Espírito Santo toma o nosso coração, quando a gente passa a ser de Jesus. Tudo que ficou para trás, tudo que foi consagrado, tudo que foi feito contra nós é quebrado no nome do Senhor. O assunto aqui é muito sério. Eu era criança, eu me mudei para uma casa em Jacarepaguá, eu tinha 7 anos. Até os 7, eu nasci numa casa, irmãos, fui morar numa casa, do fundo de uma casa, lá no Rio de Janeiro, num lugar chamado Piedade. Para morar lá tem que ter muita piedade, porque o lugar é feio, ruim, e a gente ainda morar nos fundos. Olha só, você já mora num lugar ruim, ainda vai morar nos fundos. O meu endereço era Rua Dalgisa 100 Fundos. Número 100 Fundos. Era 100 fundos mesmo, um negócio horrível. Ano passado eu precisei levar um advogado lá. A casa está fechada, é uma casa muito pequena, 1 quarto, uma sala. Irmãos, quando eu abri aquela porta, eu passei mal. Eu passei mal e tive uma indisposição como há muito tempo eu não havia tido. Totalmente diferente de uma disposição comum. Eu conheço meu corpo. E eu sabia que aquilo era espiritual. Até hoje eu me lembro, naquela casa, se eu me mudei de lá com 7 anos, isso foi anterior aos meus 7 anos, que uma vizinha, porque aquela casa era uma casa de minha avó, a vizinha da frente era a tia da minha avó e odiava a minha avó. Aquelas coisas de briga de família. E eu me lembro que eu estava entrando no banheiro e vi aquela senhora chegar pela porta da cozinha, pela porta de trás, e soprar a mão. E eu não entendi aquilo. Eu fiquei com medo, era uma criança. Depois nós viemos saber que aquela mulher levava terra de cemitério e soprava nos cômodos da casa onde nós morávamos. Meus irmãos, quando eu aceitei Jesus, com meus 14 para 15 anos, todas as maldições e todo o trabalho foi quebrado em nome de Jesus. Você está entendendo a seriedade do assunto que nós estamos tratando aqui? E como as coisas se relacionam uma com a outra? O que é espiritual com o que é psicológico? E um espírito maligno da parte ou com autorização do Senhor atormentava Saul. Eu vou terminar, que vocês já estão suficientemente apavorados para essa noite. Hoje vai ter gente dormindo de luz acesa, vai orar um pouquinho mais, para que você hoje e amanhã, antes da gente chegar de noite aqui, continuar esse texto, que esse texto vai terminar de uma maneira muito linda. Eu quero pedir a você que você faça um inventário. Que você tenha coragem de abrir um caderno, talvez seu computador, e você vai dizer quem você é para você. E peça a Deus para te revelar. E a pergunta que encabeça a nossa noite, que a gente está abrindo essa série de vida saudável, de vida top, é: o que é que te atormenta? Você vai colocar lá, mas não bota a culpa em ninguém. O que me atormenta foi um relacionamento que eu tive. O que me atormenta foi uma separação. O que me atormenta foi um estupro. O que me atormenta foi uma inveja, um irmão. O que me atormenta foi isso. O que me atormenta é a lembrança de uma obra de macumbaria. O que é que te atormenta? Havia alguma coisa que atormentava a vida de Saul. E era tão grave que o seu reinado estava sendo prejudicado. E vejam, eu volto a dizer, nós estamos falando de alguém que era ungido do Senhor. Saul foi ungido do Senhor. O que significa que qualquer uma dessas coisas podem alcançar pessoas ungidas do Senhor. Você vai perguntar: pastor, por que Deus permite? Mesma razão pela qual ele permitiu na vida de Saul. Nós não sabemos. Não sabemos.
Vocês moram numa cidade, numa região de profunda ação maligna. Quando a Bíblia fala de potestades do ar, ela fala de entidades malignas atuando em regiões do mundo. Sabiam disso? E a cidade de São Francisco sempre foi um berço poderoso de ação demoníaca. O que vocês veem na Castro, o que vocês veem nas ruas, que tanto não espanta mais vocês, né? Mas quem está morando fora daqui se espanta bastante. É porque a gente se acostuma. Então, ouvir o que a gente ouve, que um homem e uma mulher estavam andando nus no centro da cidade, de bicicleta, isso não espanta mais a cidade de São Francisco, que é tida como uma cidade moderna, do liberalismo, onde em nome da liberdade pode tudo, mas quem está fora daqui se espanta muito. E muito do que tem acontecido de imoralidade, de ação demoníaca aqui, é potestade. E vocês estão aqui. E só tem duas maneiras de se portar aqui. Disse Jesus: aquele que não é por nós, é contra nós. Ou você vai estar do lado de Deus, vivendo os valores de Deus, o nome de Deus, as coisas de Deus. Não tem jeito, meu amigo, não tem como ficar em cima do muro. Ou você vai servir ao inferno. Vocês estão vivendo num lugar que Deus os colocou na sua soberania, extremamente povoado por hostes espirituais do mal. Para quê? Para serem luz, para fazerem diferença nas casas que vocês vão, nos lugares, no trabalho, seja onde for. E vocês precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus e regados em oração. E aí, eu vou dizer uma coisa que é muito forte, pastor Ribamar, com toda a licença. Quando vocês veem problemas cabeludos que acontecem dentro da igreja, problemas difíceis, de difícil resolução, coisas complicadas em uma comunidade, tenham certeza absoluta que tem o dedo do inferno. Foi brecha que alguém deixou. Situação, às vezes no marido, às vezes na mulher, às vezes nos dois, às vezes nos filhos, deixou a brecha, e é por isso que a coisa é pesada. Porque olha, o jogo aqui é pesado, tá? O jogo jogado em São Francisco, no mundo espiritual, é pesado. Por isso que vocês veem tantas tragédias, tanta coisa pesada no meio das famílias. Porque o jogo aqui é pesado. Eu espero que você esteja ouvindo a voz do Espírito de Deus. O que é que te atormenta? Eu tenho certeza que o Senhor vai te libertar. Mediante pública profissão de fé, sinceridade, quebrantamento. Senhor, eu quero ser liberto disso. Eu quero ter uma vida de qualidade. Eu quero ter vida saudável. Não quero ver vida saudável 40 dias, não. Eu quero ver vida saudável o tempo todo. O tempo todo, amém? Agora eu preciso. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Eu queria fazer um convite. Se você pode e quiser, porque Deus só pode trabalhar em quem quer. Se você quer que o Senhor revele a você, nessa noite, nessa madrugada, amanhã, nesses dias, que Ele te ajude nesse inventário espiritual, coloque-se de joelhos diante de Deus e peça a Ele: Pai, eu preciso. Eu sei algumas coisas, mas há outras que eu não entendo. Eu quero a Tua revelação. Eu preciso que o Teu Espírito revele. Há coisas no meu comportamento. Eu quero mudar coisas do meu comportamento. Há situações que eu não entendo, Senhor. Peça a Deus, meu irmão, minha irmã, que Ele possa te ajudar nesse inventário que nós vamos fazer. A pergunta é: o que te atormenta? Saul era atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor ou com autorização do Senhor?
o que é que Deus tem deixado atormentar. E tenha certeza que se Deus está deixando é porque tem propósito. E tenha certeza que Deus quer libertar, que Deus quer curar. Meu Deus, meu Pai, nós estamos de joelhos na Tua presença. Estamos aqui te agradecendo a história da Tua palavra que nos revela tantas coisas. Ó Deus, nos dê a todos nós uma vida saudável em nome de Jesus. E para termos essa vida saudável é necessário uma limpeza, é necessário uma investigação, é necessário, ó Deus, que vejamos tudo face a face. Revela, Senhor. Revela aos Teus filhos, revela ao Teu povo. Aquilo precisa ser descoberto, aquilo precisa ser limpo. E eu já te peço de antemão, ó Deus, que não apenas reveles, mas que cure e liberte em nome de Jesus. Vidas, casamentos, famílias inteiras. Faz uma obra aqui esses dias, Senhor, para que o Teu povo veja a Tua glória. Nós de joelhos colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos adorar o Senhor, pastor Daniel.